Pintar flores brancas é sempre um desafio à parte, porque a gente tem uma tendência de achar que o branco é só branco mesmo. Mas isso não é verdade, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Fica comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diana Magalhães, eu sou aquarelista e designer e por aqui eu te ensino a pintar diversos materiais, como tecido, biscoitos, crochê e muito mais. Então vamos lá, essa é a nossa referência, uma foto tirada do Pinterest, e por ela você já pode perceber que o branco, na verdade, reflete todas as cores do ambiente. Então a flor que é branca não é completamente branca, né? E aí uma outra coisa que você vai ter que perceber também é que na aquarela não existe branco. Então para isso a gente precisa preservar o tecido sem pintar. Esse será o nosso branco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar alguns tons de cinza para imitar aquele reflexo nas flores. Então, eu faço um cinza um pouco mais azulado, um pouco mais neutro e um pouco mais amarelado. E aí, eu já venho nas pétalas pintando as partes que seriam as sombras, os reflexos, né, desse ambiente na flor. Repare que eu vou pintando só algumas partes, né, que normalmente mostrando aí a curvatura da flor, mas eu deixo preservada a parte que seria branca. Eu vou secar esse trabalho, porque nesse caso eu não posso arriscar que o pigmento invada a parte branca e acabe trazendo aí uma cor que não seria, né, aquilo que eu quero nesse momento. Bom, para o miolo eu estou misturando aí o vermelho com um pouquinho de preto para desaturá-lo. E aí eu vou trabalhar na técnica do seco sobre úmido. Eu molho a parte do miolo onde eu quero que haja essa expansão e coloco o pigmento bem concentrado só naquele inicinho ali. Então observe que a mistura ela fica bem intensa mesmo. E aí quando ela encontra com a água, ela expande de forma menos uniforme, né? Vou fazer alguns tons de verde aqui para pintar as folhas. Já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer verdes mais realistas, depois dá uma olhadinha. E aí eu gosto de trabalhar sempre com mais de um tom de verde para trazer um pouco mais de realismo e movimento para minha composição. Aproveito para já dar contraste em algum ponto, vindo com esse pigmento mais escuro, amarronzado, em alguns lugares, como nos galhos e em alguns pontos das folhas. Repare que enquanto está tudo muito úmido, já posso fazer algumas interferências para que a tinta se conecte. Então aí, ó, eu já faço a parte do pistilo da flor e aí eu seco novamente. Bom, para que uma flor branca se destaque em um ambiente, o ideal é que a gente use o recurso da contraforma, ou seja, eu vou pintar o que não é a flor para trazer ela mais para frente do ambiente, eu vou pintar o fundo dela. E eu também quero fazer isso numa técnica úmida, então eu vou umedecer toda a parte que está no fundo aí, tomando cuidado só para não pintar por cima das pétalas. E aí eu vou voltar com esse mesmo pigmento que eu já tenho misturado aí, não quero ficar fazendo novas cores, para ficar tudo bem coeso. E aí eu tô fazendo um verde um pouco mais azulado, só para trazer mais profundidade aí para esse fundo. E note que nessa hora eu estou trabalhando com pigmento bem diluído, numa técnica de úmido sobre úmido. Onde eu achar que foi muito, que o pigmento invadiu ou que está muito forte, eu posso vir com papel toalha e retirar sem problema nenhum. Lembre-se que tudo isso ainda vai secar muito mais claro, então não tenha medo de forçar um pouquinho mais o pigmento em determinados lugares. Aliás, isso é muito importante, porque o que vai fazer esse branco da flor aparecer vai ser esse contraste entre a flor branca e o fundo escuro. E aí, para dar um pouco mais de textura, eu venho com respingos, tanto com água pura quanto respingos desse pigmento bem diluído. E aí já dá essa textura aí no fundo. Eu seco um pouco para mudar um pouco o ponto de secagem da tinta e venho com mais respingos.
Bom, como fazer o fundo leva muita água, você vai ver que vai demorar a secar e eu recomendo que depois de seco você ainda passe o seu tecido para uniformizar mais a superfície onde você vai pintar. Bom, agora com tudo seco, a gente vai fazer uma segunda camada para trazer mais para frente alguns elementos, como aí o pistilo, né, da flor. E aí eu posso reforçar o encontro entre as pétalas para poder mostrar um pouco mais de profundidade. Então eu venho com o cinza, né, bem um pouquinho mais concentrado, mas não muito. E aí eu coloco em alguns lugares e retiro também com o papel toalha. Isso é importante, é um recurso para que você não tenha assim uma passagem tonal muito forte. Olha, eu coloco o pigmento, venho com água pura para diluir. O recurso de trabalhar com camadas é muito bom na aquarela e deve ser explorado. Então você não precisa fazer o maior contraste na primeira vez, na primeira camada que você faz. Veja como agora, olha, eu pego a tinta um pouco mais concentrada e coloco ela só em alguns pontos que eu quero dar mais contraste do fundo com a flor branca. E aí depois eu venho com água pura e já vou diluindo esse pigmento para não ficar nada marcado. Então, quer dizer que nessa segunda camada eu consigo, né, mais contraste, mas trabalhando com um pouco mais de controle, que se eu fosse trabalhar tudo em uma camada só. Agora eu vou fazer os veios das folhas com uma tinta bem diluída e só com a pontinha do pincel. E aí eu quis reforçar um pouco mais o vermelho dessa parte da pétala, só para o contraste ficar um pouco maior e mais próximo da minha referência. Tem mais profundidade, com esse vermelho bem concentrado misturado com preto. E aí eu senti falta de um pouquinho mais de contraste em determinados pontos, aí só detalhes mesmo. E aí eu venho com essa tinta bem concentrada, coloquei preto ali no verde, ó. E aí só em alguns lugares. É importante nessa hora você não passar em todos os lugares para não deixar a sua pintura muito engessada, muito dura ou pouco delicada. Bom, e agora eu vou usar o pigmento branco para trazer brilho para alguns lugares. Eu não vou pintar a pétala com isso, claro que não, mas ali no pistilo eu posso fazer pequenos detalhes com branco. Os respingos, que eu acho que são um charme a mais. E é isso. Obrigada pela sua companhia. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, siga o canal, comente, eu sempre leio os comentários e se inscreva para os próximos vídeos.